O cérebro humano não é projetado para o sucesso. O cérebro humano é projetado para a sobrevivência. A sobrevivência é sobre conservação de energia. O sucesso é o oposto. O sucesso envolve gastar energia, fazer coisas desconfortáveis. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Estamos falando sobre a ciência do sucesso e como realmente alcançar qualquer coisa que você possa imaginar na vida, Sim. seus maiores objetivos, seus sonhos, mas muita gente tem objetivos e sonhos, mas a maioria nunca alcança. Aham. Por quê? Então, o inimigo número 1, eu acho, que trabalha contra as pessoas e elas nem percebem, é a procrastinação. Ok. E por que a gente procrastina? Então, há uma série de razões. Existem várias razões pelas quais procrastinamos. A razão número 1, de acordo com os psicólogos, pela qual procrastinamos, é a autocrítica. Sério? É pensar que não serei bom o suficiente, que não sou inteligente o suficiente, que não sou capaz, então por que devo me incomodar? Isso não vai funcionar para mim. E há muita pressão nisso. Mas existem 3 tipos de procrastinação. E a maioria de nós só conhece o primeiro tipo. A procrastinação clássica é atrasar conscientemente o que sabemos que deveríamos estar fazendo. Por exemplo, tem alguns boletos no balcão. Eu sei que deveria pagá-los, mas estou cansado e exausto, certo? Então, em vez de pagar as contas, vou Netflix e relaxo e não pago as minhas contas. Esse é o primeiro tipo de procrastinação, que Isso. é A procrastinação a clássica. clássica. Sim. Ok. O segundo é um que identifiquei em minha própria vida, quando estávamos fazendo pesquisa sobre isso. O que é engraçado, porque quando o Suba a Escada foi lançado, de repente eu deveria ser um dos especialistas mundiais ou algo assim em procrastinação. E aqui estou lutando com a procrastinação em minha própria vida. Então, em vez de me chamar de procrastinador, criei esse novo termo, que adoro, porque não apenas descreve melhor que eu estou tendo problemas, mas também soa muito acadêmico e sofisticado. É, claro. E assim, o termo que inventamos é fuga criativa. E a fuga criativa Ok. é diferente. E isso é algo que as pessoas fazem como uma forma de arte. A fuga criativa é subconscientemente criar coisas para si mesmo, para que você possa fazer essas coisas como um meio de se sentir produtivo. Mas é realmente um esquema gigantesco para evitar fazer as coisas que você sabe que deveria, mesmo quando não tem vontade de fazê-las. Por exemplo, o que seria pra você uma fuga criativa? Quero dizer, o e-mail é o maior responsável pela fuga criativa. É Eu sei que eu tipo, preciso fazer outra coisa, que eu preciso trabalhar no livro, que preciso criar esse processo pro negócio. fazer ligações de sei que venda, é. você precisa lidar com um problema negativo de atendimento ao cliente. Você tem que lidar com um funcionário de baixo desempenho. Quero dizer, Eu tenho que ir pro dentista, limpar Sim. meus dentes. As coisas que você sabe que tem que fazer, mas quer evitar porque é doloroso, é frustrante, vai levar tempo e energia também. energia, sim. E nós exageramos e tornamos isso muito pior em nossa mente do que realmente é. Mas é uma loucura como fazemos isso. E é aqui que entra um pouco de neurociência, porque seu cérebro está realmente trabalhando contra você aqui. Se você olhar para uma tomografia cerebral, o cérebro adora concluir as coisas. Há uma dose de dopamina, que é a substância química liberada no corpo, que faz você se sentir prazer ao concluir as coisas. Por exemplo, como quando exclui um e-mail. A propósito, isso é um problema se você já concluiu algo que não estava na sua lista de tarefas e depois o adicionou à sua lista de tarefas apenas para poder riscá-lo. E por quê? Porque o cérebro se liberta e diz: "Ah, eu me sinto bem. Estou fazendo as coisas." Mas na verdade, o que estamos fazendo é nos permitir participar do trivial. Na ausência de uma intenção clara, nos tornamos estranhamente fiéis e viciados em atos triviais sem sentido. Porque o cérebro, ele está recompensando esse comportamento. As pessoas são literalmente viciadas em e-mail ou em limpar suas mensagens de texto, É, rede social. ou seus é. DMs ou redes sociais. Elas são viciadas nisso da mesma forma que você seria viciado em uma substância, é que você está ligado a essa reação química. Mas os ultra-performers, as pessoas que estudamos, as pessoas que traçam o perfil desses top 1%, fazem as coisas de maneira diferente. Eles percebem que o sucesso e a grandeza não estão relacionados ao volume de tarefas que você conclui, mas simplesmente à importância dessas tarefas. E os ultra-performers, eles são capazes de fazer as coisas que sabem
que devem fazer, mesmo quando eles não sentem. E como consegue fazer isso? Existem 7 coisas e podemos decompô-las, mas a metáfora aqui é subir as escadas. O título do livro vem de subir as escadas, que é uma metáfora de que vivemos em um mundo com mentalidade de escada rolante. É mais fácil gravitar para o caminho de menor resistência, para o que é conveniente, para o que é confortável. Isso é uma escada rolante. E, no entanto, a verdade do sucesso, em qualquer empreendimento, qualquer indústria, todas essas pessoas que você entrevistou aqui, é sempre a mesma história. É que elas foram capazes de fazer coisas que sabem que devem fazer, mesmo quando não têm vontade de fazê-las, ou seja, subir as escadas. Então, o que tentamos fazer é subir as escadas. É a disciplina. Disciplina é o antídoto para a procrastinação. E existem 7 estratégias-chave sobre as quais podemos falar, mas entendendo que o inimigo é a procrastinação. E existem 3 tipos. Ainda não cobrimos o terceiro, mas a procrastinação está sempre presente. E, de fato, o terceiro tipo de procrastinação é chamado de diluição de prioridade. E isso é fascinante de estudar. A diluição de prioridades é a forma de procrastinação crônica de quem passa dos limites. A diferença é que, ao contrário das 2 primeiras, a procrastinação clássica e fuga criativa, a diluição de prioridade não é preguiça, falta de comprometimento ou distração, mas tem o mesmo resultado líquido das 2. Primeiro, você sai do escritório ou termina o dia com suas prioridades mais importantes incompletas. Não porque você é preguiçoso, mas porque permitiu que sua atenção se desviasse para tarefas menos importantes, mas talvez mais urgentes. Charles Hummel escreveu um ensaio chamado A Tirania do Urgente. Acho que foi em 1969. E ele fala sobre como somos vítimas da tirania do urgente. E quanto mais bem-sucedido você é, mais você se torna um líder, mais alto você sobe uma organização. Sua empresa cresce. Você tem mais e mais pessoas competindo por sua atenção. Quanto mais sua marca pessoal cresce, você tem mais e mais oportunidades, mais distrações, mais coisas surgindo em seu caminho. E suas prioridades, se não forem controladas, naturalmente se confundem. Claro, então você tem que Portanto, prioridade é a diluição. Sim, esse é o terceiro tipo de procrastinação. Então a questão é, se a procrastinação é o problema, qual é a solução? E eu realmente acredito que a solução pode ser resumida em uma palavra. E é uma palavra que ninguém gosta. É disciplina. E não é trabalho duro. Há uma diferença. Disciplina é fazer as coisas que você sabe que deve fazer, mesmo quando não tem vontade de fazê-las. Se você puder desenvolver a habilidade de fazer isso, então você literalmente desbloqueou a habilidade de fazer qualquer coisa na vida, o que desbloqueia a habilidade de realizar praticamente qualquer coisa. Eu acho que Greg McKeown estava falando sobre a realização sem esforço. Existe um caminho de resistência que vai te levar lá. Mas quando você sabe que precisa seguir o caminho difícil, como pode fazer que pareça fácil? Como você pode brincar consigo mesmo enquanto precisa fazer a lição de casa ou limpar o chão, seja o que for, como você pode fazer parecer fácil? Não é sobre ser cansativo e exaustivo e você tem que fazer isso para chegar lá daqui a 10 anos. É como reformular minha mente em torno da criatividade para poder me ajudar a ter energia para fazer o que eu não quero fazer. Não estar exausto com o que eu não quero fazer. Sim. Esse é o primeiro princípio, na verdade. É chamado o princípio paradoxal do sacrifício. Agora, você mencionou o Greg McKeown. Seu livro, Essencialismo, foi seu grande sucesso. E toda a mensagem desse livro é a busca disciplinada por menos. Sério? Não tente fazer tudo, né? Sim, basta fazer menos. É isso que é essencialismo. É assim que ele o descreve, disciplina. Ser disciplinado e se concentrar em menos coisas. Concentrar-se em menos coisas, que são mais significativas. Mas você acaba com a conversa, ok? Bem, as pessoas aqui usam as escadas. E é como? Bem, eu não quero subir as escadas. É como? Eu não quero trabalho duro. E você tem que reformulá-lo. Então, aqui está o começo do paradoxo. Na verdade, vou contar uma história para vocês. No Colorado, onde cresci,
somos mundialmente famosos pelas montanhas rochosas. Bom, na parte oeste do estado, temos as grandes montanhas rochosas. O que muitas pessoas não sabem sobre o Colorado é que, como estado, ele é dividido quase exatamente ao meio. E na parte oriental do estado estão as grandes planícies do Kansas. Então é bem plano. Devido à sua paisagem topográfica única, o Colorado é um dos únicos lugares no mundo onde búfalos e vacas são mantidos próximos uns aos outros. Interessante. Eu já te disse isso? Acho Eu que acho nunca que compartilhei sim, isso com é. você. Ok. Bem, o fato é que há uma lição fascinante a ser aprendida sobre a grandeza, realização e sucesso, ao estudar a maneira como essas duas criaturas reagem às tempestades. Quando vem uma tempestade, as tempestades quase sempre começam no oeste, aumentam no oeste e depois se movem para o leste. E o que as vacas fazem é muito natural. As vacas podem sentir que uma tempestade está vindo dessa direção. E assim, uma vaca se virará para o leste para fugir da tempestade. Agora, o único problema com isso é se Você ele as pega, pega, Zé. certo? Então a tempestade as pega e, sem saber, as vacas continuam tentando fugir da tempestade e, na verdade, correm em direção a ela. Ficam limitadas pela cerca e ficam presas lá, né? Elas estão piorando porque estão tentando fugir da tempestade. O que é estúpido. Mas aqui está a coisa. Os humanos fazem exatamente a mesma coisa o tempo todo. Constantemente, tentamos evitar esses desafios inevitáveis que acompanham as circunstâncias difíceis em que nossas próprias escolhas nos colocaram. Posso falar por experiência própria. Houve um tempo na minha vida em que eu estava 45 quilos acima do peso. Pessoas não saudáveis estão sempre racionalizando, porque isso não importa, nada funciona, eu já tentei, não é tão importante. Houve um tempo em minha vida, quando eu tinha mais de $50 mil em dívidas pessoais, as pessoas que estão endividadas estão constantemente tentando encontrar maneiras de evitar de pagar suas contas e evitar... Paga o mínimo e gasta o dinheiro com outras coisas. Sim, elas continuam gastando. As pessoas que estão tendo problemas no casamento geralmente evitam as conversas difíceis, mais significativas, que precisam ser mantidas se houver alguma esperança de reconciliar esse relacionamento. É. E o principal insight que os performers tiveram e que a maioria de nós não teve é que os ultra-performers, eles perceberam que os problemas que são adiados só aumentam. Os problemas que são adiados são amplificados. Esperar sempre piora as coisas. Agora vamos falar dos búfalos, o que eles fazem. E isso é muito exclusivo do reino animal. Assim, o búfalo espera que a tempestade atravesse o topo da montanha. E quando a tempestade passa pelo cume, o búfalo se vira e ele ataca diretamente a tempestade. É uma loucura. Então, eles correm para a tempestade. E ao correr para a tempestade, passam direto por ela. O que, na verdade, minimiza a quantidade de dor, tempo e frustração que experimentam com essa tempestade. É uma grande metáfora para todos nós, porque todos nós estamos lidando com diferentes tempestades na vida. Temos brigas de relacionamento, lutas na saúde, estamos tentando abrir um negócio, temos bebês, o Covid. Todos nós temos esses desafios. Não podemos escolher se teremos tempestades ou não. A única escolha que temos é como responder a essas tempestades. E mais especificamente, quando respondemos a essas tempestades. Portanto, o padrão natural do ser humano é fugir da tempestade. Mas o que não vemos é que isso piora as coisas. Isso nos leva ao princípio paradoxal do sacrifício, que, em poucas palavras, é o seguinte: escolhas fáceis, de curto prazo, levam a consequências difíceis, de longo prazo. Enquanto isso, eu tenho umas- escolhas difíceis, no curto prazo, levam a consequências fáceis, no longo prazo. Eu tenho um exemplo perfeito que eu estou vivendo agora de uma consequência de longo prazo. 20 anos atrás eu fiz uma cirurgia, né? 8 dentes foram removidos porque eu precisava de um aparelho. Ah, Então eu adiei isso por vários e vários anos, mas eventualmente eu tive meus dentes cisos removidos e depois mais 4 dentes, então foram mais 4 também. Eu estava adiando e adiando porque não queria sentir dor e finalmente extraí os dentes. Eu deveria deixar cicatrizar por alguns meses e colocar o aparelho. Então ok. eu pensei, isso é doloroso, eu não quero ter mais 2, 3 anos de aparelho e lidar com mais dor, né?
Eu disse, quer saber, eu vou viver minha vida com 4 buracos, eu consigo mastigar tudo, não parece tão ruim, eu vou viver a minha vida assim mesmo, né? Ok. E durante 20 anos, eu tive problemas, pequenos problemas que se acumularam. Eu tinha problemas digestivos porque meus dentes de trás não estavam se tocando direito, então não mastigavam bem os alimentos. Ah, E, eventualmente, eu comecei a lascar os dentes da frente, o que eu tive que consertar algumas vezes porque eram 2 dentes da frente e estavam realmente Conectando. cortando e se conectando. E eu percebi, uau, isso vai afetar minha saúde no geral, não apenas a minha boca, mas meu estilo de vida, se eu não tratar isso. Agora, então, aos 36, eu disse, ok, eu vou colocar o aparelho, eu vou colocar as contenções, mas agora é mais doloroso, mas também eu tô feliz por ter tomado as medidas e agora não esperar 5, Isso. 10 minutos até meus dentes caírem. Portanto, agora eu tô adotando a busca disciplinada da dor para poder obter mais saúde para o resto da minha vida. sim, e esse é o interruptor. Sim, os problemas adiados são sempre amplificados. É. Agora, aqui está a mudança, e isso é muito importante. Pensamos nisso como um sacrifício. Estou suportando a dor, mas a verdade é que sempre sentimos dor. Todos nós tentamos passar a vida tentando evitar a dor, mas é impossível. É inevitável. Sempre sentimos dor. A única escolha que temos é se pagarmos esse preço agora, hoje, ou depois, com juros. A procrastinação e clemência nada mais são do que credores cobrando juros de você. O que significa que quando você faz o sacrifício, como o búfalo atacando a tempestade, não é um sacrifício. É apenas uma prévia de curto prazo de uma rica bênção futura. É apenas mais difícil agora, mas é mais fácil a longo prazo. Você vê, as pessoas não entendem subir as escadas. Eles acham que é como, apenas faça o mais difícil, torne sua vida o mais difícil possível. Não, é o contrário. Subir as escadas é uma metodologia para dar a você a vida mais fácil, para melhorar, uma vida mais recompensadora, mais fácil, mas é baseada em uma verdade impopular, que é o caminho mais curto e garantido para a vida fácil é fazer as partes mais difíceis das coisas o mais rápido possível, para evitar os juros que virá, se você esperar. Cara, existe uma citação sobre empreendedorismo, alguma coisa assim. É tipo, caramba, eu vou estragar tudo aqui, mas está disposto a fazer as coisas. É tipo um meme, Faça o que cara. os outros não fazem para ter o que os Faça outros as não coisas podem. que os outros não vão Sim. estar dispostos Sim, agora, para que você possa ter o que os outros não terão Sim. mais tarde, no resto Dave da vida. Ramsey diz, viva como ninguém, para que mais tarde você possa viver como Exatamente. ninguém. É como se você não pagasse o preço hoje, você vai pagar depois, né? Para sempre. Certo? Então é tipo, a vida vai ser difícil? A vida é difícil de qualquer maneira. Mas você quer que seja um pouco difícil agora ou muito mais difícil depois? Então, esse é o repensar. A coisa mais engraçada sobre o livro Suba a Escada foi perceber que ultra-performers, eles não gostam de disciplina mais do que eu. Eu gosto de dormir tarde. Sim, mas aprenderam a treinar o cérebro para pensar de forma diferente. E você tem que treinar o cérebro para processar as decisões de forma diferente. E uma vez que você faz isso, a disciplina não é tão difícil quanto pensamos, uma vez que sabemos como pensar sobre isso da maneira correta. E esse é um ótimo exemplo. Quando você faz as contas, a maioria das pessoas apenas diz, isso vai ser difícil. Já outro performer pensa, bem, isso é difícil, mas se eu não fizer isso, vai ser mais difícil mais tarde. Então vou fazer agora. E isso abre a porta. Então esse é o primeiro. Nós o chamamos de princípio paradoxal do sacrifício. Ok, esse é o sacrifício. E o segundo? Sim, o segundo é o princípio do compromisso. E isso é realmente interessante. Sempre que somos forçados a fazer uma escolha, uma decisão sobre algo difícil, 2 tipos de energia são gastos em nossa tomada de decisão. Temos uma imagem para isso chamada continuidade do compromisso. E basicamente, o primeiro tipo de energia, sabe, é o que todos nós pensamos. Energia física necessária para executar a decisão. Por exemplo, vamos pegar uma promessa de ano novo. Vou perder peso. Certo?
quando é hora de ir para a academia, o processo de pensamento para a maioria de nós é assim: estou mesmo com vontade de me exercitar agora? E qual é a resposta para essa pergunta? E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não tá vivendo a sua vida mais autêntica, não tá concentrado no seu propósito e não tá vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset, e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Não, nunca. Eu nunca sinto vontade de me exercitar agora ou nunca. É. E para muitas pessoas, a maioria delas, esse é o fim da conversa. O cérebro humano, ele não foi projetado para o sucesso. O cérebro humano é projetado para a sobrevivência. A sobrevivência é a conservação de energia. O sucesso é o oposto. O sucesso consiste em desperdiçar energia, em fazer coisas incômodas. Portanto, isso não significa que, se você fizer isso, se lutar contra a procrastinação, se tomar decisões erradas, não significa que está fadado ao fracasso. Na verdade, significa que você tem um cérebro humano normal e saudável que funciona perfeitamente. Mas o sucesso não é normal. O sucesso não é mediano. O sucesso não é o que a maioria das pessoas experimenta. Se você está tentando ter sucesso, precisa literalmente reconectar os caminhos neurais em seu cérebro. É uma religação neurológica que você está fazendo em si mesmo. É como se você estivesse reprogramando seu próprio computador. E parte disso é saber que aprendemos com os ultra-performers que existe outro tipo de energia gasta em nossa tomada de decisão, que não é energia física, é energia emocional. E o que aprendemos é que há energia emocional gasta na simples tomada de decisões. E de fato, muitas vezes, a energia emocional de tomar a decisão é muito maior que a energia física de executar a decisão. E se pensarmos no exemplo da academia, o difícil não é subir na esteira quando já estamos na academia. O difícil é quando estamos sentados no sofá, decidindo Se a gente vai treinar... se vamos à academia. Mas quando você chega lá, a energia física está lá. É a energia emocional que obscurece a decisão, que faz você achar pior do que realmente é. Por isso é importante, ao se comprometer, que você agende os compromissos que você vai fazer. Sim, quer dizer, isso ajuda. Cada pequena coisa ajuda. Então, aqui está a estratégia para cumprir os compromissos que você faz e que se tornam difíceis. O que também acontece. Ok. Assim, no contínuo do compromisso, você toma essa decisão. A energia emocional é gasta, então torna-se difícil. E você tem duas opções. Você pode prosseguir com o que disse que queria fazer, ou pode voltar ao modo como sempre fez as coisas. Então eu vou na academia 5 dias por semana durante o ano. Esse é o meu compromisso, né? Durante todo o ano. Sim. Alguém pode dizer promessa de ano novo, ou vou à academia 5 dias por semana durante esse ano. Sim, pode ser isso. Também poderia... Vou dobrar o nosso crescimento, vou triplicar o nosso crescimento. Isso é o que acontece no momento em que fica difícil. Para a maioria das pessoas, a atitude que a maioria de nós tem é: isso é possível? Tomei a decisão correta? Posso fazer isso? E a chave é, em vez disso, deve-se fazer a pergunta: como? Não é possível? Pode ser possível? Eu sinto a vontade de fazer isso? Sim. A maior parte é deveria. É deveria versus como. A maioria das pessoas diz, devo fazer isso, devo seguir em frente, devo assumir um compromisso diferente, e você acaba se tornando o que eu gosto de chamar de cabeça de dev, certo? Não seja cabeça de deveria, porque deveria te faz voltar ao neutro, ao que está guardado. A mentalidade de ultra-performer, ele é um grau diferente. E sua atitude diz, bem, estou nisso para sempre. Já me comprometi com isso. Então, a pergunta é como? Como vou conseguir? Como eu vou executar esse compromisso? Como vou atingir esse objetivo? Como vou cumprir esse prazo? Como vou sair das dívidas? Como vou perder esse peso? Salvar esse casamento? Como? E então, você tem que criar intencionalmente a pergunta como. Para que você não acredite inadvertidamente na pergunta deveria. Por que deveria? Ou pode? Ou é possível? Ela puxa para o negativo, ela puxa para o neutro. E é isso que acontece com o cérebro e com a ciência em geral.
O neutro não é suficiente. Neutro é negativo. O neutro está ausente da carga positiva. Então isso não significa que você tem que ser louco, bater no peito, fazer declarações o tempo todo. Você pode fazer essas coisas. Isso apenas significa que você tem que estar pelo menos um degrau ao lado de: eu não estou me permitindo questionar se vou cumprir o compromisso. Estou dedicando 100% da minha energia para perguntar: como posso cumprir esse compromisso? Não é, devo continuar casado? É como posso consertar isso? Como posso continuar casado? Como posso resolver isso? Esse degrau de separação no cérebro, ao longo do tempo, cria uma trajetória de 2 resultados completamente diferentes para a mesma pessoa. Entendi. Então, esse é o como, a questão como, não é mesmo? Intencionalmente, pensa na questão como. Certo. Qual seria o próximo passo? Sim, o foco, ele é um deles. Já que acabamos de passar por alguns deles, o foco é a ideia de que foco é poder. Como você mantém um foco enquanto a vida acontece? Quando acontece que alguém na família morreu na pandemia, quando você vai à falência, sei lá, quando alguém termina com você e você perde o emprego, como manter o foco numa situação de extrema crise? Bem, você não pode permitir que sua capacidade de permanecer centrado dependa de suas circunstâncias, porque sempre há circunstâncias. Sempre. Sempre. Sempre há algo em sua vida que cria um desafio, uma dificuldade e uma pressão. Então é quase como se certas coisas tivessem que ser inegociáveis. Se você decidir... Então, o que você faz é decidir. Você tem que decidir todos os dias, conscientemente, intencionalmente, deliberadamente. Sei que fizemos outro episódio sobre multiplicar o tempo no funil de foco. Isso é um framework. Isso é do livro Procrastinating on Purpose, meu segundo livro sobre como descobrir no que focar. Mas, no final das contas, você só precisa decidir o que está disposto a fazer e o que deseja fazer e perceber que, até realizar essas coisas, todo o resto em sua vida é uma distração. Mas foco é poder. E quando você tem uma abordagem diluída, obtém resultados diluídos. A maioria das pessoas está obtendo resultados diluídos em suas vidas. Não porque não sejam inteligentes ou boas o suficiente, mas porque estão distraídas. Você está permitindo que seu tempo, atenção e recursos se fragmentem, se dissipem, se desintegrem, se dispersem. E o que elas precisam é de energia focada para criar a mudança. É esse o exemplo da Sheehan's Wall, né? Sim, falamos sobre isso com marcas pessoais. Quem é Sheehan e o que é a... Quem é Sheehan e qual é a parede Wall? dele? Eu sempre gostei desse conceito. Então, a parede de Sheehan é um... Antes de entrar Ok. nisso, porque tem muita gente, especialmente empreendedores, que estão seguindo, ouvindo, assistindo, as pessoas que estão construindo marcas, tem muitas coisas que querem fazer ao mesmo tempo. Eu tenho essa paixão ou essas paixões, eu quero tentar isso, e construir 4 empresas diferentes, Sim. e eles dizem qual delas eu escolho. Então, quando alguém tem muitas paixões e quer fazer tudo de uma vez, como é que esse exemplo pode apoiar? Bem, sua pergunta é, como eles sabem qual escolher? Ou por que eles precisam escolher um? Ah, porque eles têm que escolher um. Ah, ok. Bem, a parede de Sheehan é uma ilustração. Demos-lhes o nome de Peter Sheehan, que é um colega meu. Ele é um orador, um cara realmente brilhante. Ele é a primeira pessoa de quem ouviu o conceito e adaptamos um pouco, mas realmente veio dele. Então demos o nome dele, ou seja, na marca pessoal. Você tem 2 conjuntos de pessoas. Há aqueles que são desconhecidos e aqueles que são conhecidos. E há uma enorme parede invisível que você precisa quebrar. E o que a maioria de nós faz é tentar romper a parede. E então, estamos tentando imitar essas pessoas aqui dizendo, eu quero falar sobre todos esses tópicos diferentes, todos esses modelos de negócio diferentes, estar em todas as plataformas de mídia social diferentes e tenho que fazer todos esses trabalhos diferentes. E eles estão quicando na parede. Eles reclamam do ruído, mas na realidade eles são o ruído. Eles fazem parte do ruído porque estão fazendo muitas coisas diferentes. E quando você tem uma abordagem diluída, obtém resultados diluídos. E a maneira de quebrar a parede, isso é o que... Sim, e a marca pessoal é o que fazemos. Mas essa parede de Sheehan se aplica além disso. Mas, na marca pessoal, diríamos, ajudamos os clientes a descobrir a única coisa pela qual eles podem ser conhecidos. E encontrar sua singularidade, esse é o termo que usaríamos.
E a maneira de quebrar a parede é se tornar a maior autoridade no mundo em uma coisa. Não em Não 10 coisas, ao uma mesmo coisa. tempo. Uma coisa primeiro, e aí quando você rompe Então isso... você pode expandir para outras coisas. Quero dizer, se você olhar para meu melhor exemplo, então estamos falando de Suba a Escada. Eu quebrei a parede em Suba a Escada. Aquele livro, quando o lançamos, e AJ e eu criamos esse plano, e toda a nossa equipe trabalhamos juntos. Lançamos esse livro, chegamos ao número 2 do New York Times. Eu tinha 29 anos. Isso foi parte de como terminamos com tudo. Foi assim que te conheci, foi assim que consegui minha primeira vez no podcast. Foi anos atrás nesse momento. E agora conseguimos expandir algumas outras coisas. Influência é realmente o que estudamos, mas o dinheiro é o mesmo. Então, a parede de Sheehan se aplica ao dinheiro. Você já ouviu as pessoas dizerem múltiplos fluxos de renda? Múltiplos fluxos de renda é um conselho horrível. Esse é um conselho horrível para um iniciante. Para iniciantes é. Você não quer ter vários fluxos de renda. Quando você está começando, precisa de um fluxo de renda realmente bom. Atenção focada. É assim que funciona. E se você olhar para quase todos os bilionários, eles não chegaram lá por terem muitas coisas diferentes. No início. No princípio, eles ganharam seu primeiro milhão com alguma coisa. Eles dominaram uma coisa. E então explodiram. E então conseguiram algum dinheiro, investiram e cresceram. E aí diversificaram as coisas, né? Os ativos. Então cresceu em outras coisas. Mas você não precisa de vários fluxos de renda. Tudo que você está fazendo é diluir seu foco, que vai diluir seus resultados. Você vai bater na parede financeiramente, é o mesmo. Então algo que eu comecei a ensinar no LinkedIn em 2007, 2008, Sim, você é um 2009. grande exemplo disso. Eu lembro que na época eu pesquisava, lia vários blogs e seguia pessoas nas redes sociais que se diziam especialistas em mídias sociais, mostrando todas as mídias sociais. E eu fiquei tipo, eu sei muito sobre essas coisas, mas eu não sou especialista em mídias sociais. Eu tava, tipo... Eu era competitivo com o ego impulsionado na época. Eu tava tipo, vou superar qualquer um que eu tô Eu vou te esmagar. ensinando LinkedIn. Ninguém pode ensinar LinkedIn como eu. Esse era o meu mindset na época, porque eu tava colocando muito tempo e energia nisso. Eu tava obcecado em trazer resultado para as pessoas. Eu disse, olha, eu vou criar um livro. E isso ajudou na minha credibilidade. Eu tava fazendo workshops e eventos. E vendendo o livro também, então... Quando eu descobri o pulo do gato, que era criar um curso e usar webinars como um mecanismo de vender e construir um público e depois ensinar, e eu disse, eu vou vender esse curso de novo, até ele acabar, mas me cansei, eu vou fazer outra coisa e durante 1 ano e meio eu vendi um curso de $1.000 toda semana e eu dizia, como é que eu posso dominar melhor isso na apresentação do webinar, como é que eu posso aprender melhor sobre isso, como envolver o público, como ganhar credibilidade, obter leads também. E eu vendi a mesma coisa durante 1 ano e meio inteiro. Foi isso. E você fez uma coisa excelentemente. Coisa por semana, cada semana. E isso me ajudou a romper a barreira de ser conhecido como o cara do LinkedIn que todo mundo procurava para conselhos, oportunidades, palestras, artigos, o que quiser. E depois de 1 ano e meio fazendo isso, eu disse, bem, as pessoas chegavam até mim e perguntavam, você pode me ensinar sobre Facebook? Pode me ensinar sobre e-mail marketing? Pode me ensinar sobre webinars? Você conseguiu resultados tão bons vendendo esse programa? Então, eu tive essa credibilidade, eu quebrei a parede no LinkedIn ensinando, abri um funil onde eu posso ensinar isso e isso aqui. Mas tem que estar atento também para não diluir esforços depois de romper, porque senão as oportunidades vão aparecer e você vai querer dizer sim para tudo e voltar a estaca zero, só que num nível diferente agora. Sim, realmente é uma série de paredes. E são lagoas cada vez maiores. É como se você quisesse ser um peixão em um lago pequeno, e depois fosse para um lago maior e tivesse que conquistá-lo. E cada um é uma questão de foco. Quero dizer, Bruce Lee disse muito bem, não tenho medo do homem que tem 1000 chutes. Tenho medo do homem que tem um chute que praticou 1000 vezes. Então, é isso que estamos falando aqui. E esse é um problema enorme. As marcas pessoais com as quais trabalhamos, esta é uma das principais coisas com as quais estamos ajudando. Tipo, se você quer chegar ao próximo estágio e você não tem uma equipe de 1000 funcionários, você não pode fazer tudo o que Dave Ramsey ou Gary Vaynerchuk fazem. Você tem 6 pessoas. Você precisa dominar a coisa. Que é o que você, Luiz, fez de forma muito disciplinada de se dedicar nesse podcast nos últimos anos. E está crescendo exponencialmente. E vocês, quero dizer, vocês são um dos melhores podcasts do mundo, porque estão focados nisso. Mas disseram não
para muitas outras coisas. Há muitas oportunidades de fazer grana e isso que é difícil e assustador para as pessoas que pensam, bem, eu podia ganhar dinheiro aqui, eu podia fazer essa coisa. Mas quanto tempo e energia essa coisa vai tirar da coisa principal que você quer, o que poderia se multiplicar e expandir e ter 10 vezes mais renda e oportunidade se você realmente focasse em uma coisa. E assim, durante anos, a gente fez tudo, a gente tentou criar vários programas, cursos, eventos e coisas, e a gente percebeu, ok, quais são as coisas que estão apoiando a gente, quais são as coisas que a gente podia estar fazendo, mas não deveríamos porque está tomando tempo da coisa principal. Bingo! E quanto mais clareza e foco você puder ter na coisa principal e se comprometer com esse sacrifício, melhor o resultado também. Com certeza. Então, qual é o próximo passo? Tudo bem. O quarto dos 7 aqui. Eu sei que estamos repassando, mas é o começo da criação da integridade. O que integridade significa? Para mim, integridade é simplesmente a congruência entre suas palavras e suas ações. Mas as pessoas subestimam a importância e o valor da palavra falada, pois está relacionado à criação da vida que desejam. Toda a criação segue a um padrão muito simples. Toda a criação. Você pensa, fala e age. E se você tem integridade, isso acontece. Você pensa sobre isso, fala sobre isso, age sobre isso e acontece. Você pensa sobre isso, fala, age e acontece. Tudo, desde essa mesa a esse edifício. É da ideia de alguém. Então, eles conversaram sobre isso, escreveram, contaram a alguém sobre isso, criaram um plano e então agiram de acordo com ele. Eles construíram, então era real e alguém o vendeu. Você pensa, fala, age e acontece. E se você tivesse integridade durante o processo? Isso vai agilizar. Será mais provável que se torne realidade. E se você não tiver isso? Não se tornará realidade. Porque as palavras são a primeira manifestação de nossas ideias na realidade. As pessoas têm crenças religiosas diferentes, mas se você olhar para as escrituras antigas, na Bíblia, estritamente do propósito de como ela diz que Deus criou o mundo, diz que Ele falou o mundo à existência. E então, Ele diz que fomos criados à sua imagem e semelhança, o que, se for verdade, significa que temos o mesmo poder. Agora, quaisquer que sejam suas crenças religiosas, mas é irrefutável dizer, olha, quando eu digo alguma coisa, se as pessoas souberem que sou alguém que faz o que digo que vou fazer, é mais fácil para elas me apoiarem. Se eu disser, nos encontramos para almoçar amanhã às 11 horas, e acredita em mim, você estará lá. Mas se eu disser, sim, devemos nos encontrar para almoçar amanhã às 11 horas, você diz, ele não estará lá, ele estará lá às 11h30. Minha integridade afeta minha integridade. E minha história de alinhamento entre minhas palavras e minhas ações realmente molda como o mundo externamente responde a mim e a tudo que eu faço. Por ser conhecido pela minha integridade, as pessoas dão muita importância, peso e confiança ao que eu digo e se alinham em torno disso. Se houver uma quebra ou violação da minha integridade, então as pessoas não dão muito peso e não confiam no que eu digo e não se alinham com isso. Mas se Oprah disser que quer fazer alguma coisa, todo mundo vai pular em uma fila ao redor dela. Ela tem essa confiança em estoque. Como você aprende a arte de ser 100% saudável quando somos seres humanos imperfeitos e falhos e provavelmente sempre vai estar um pouco fora dessa integridade de alguma forma quando se trata de chegar no horário, imprevistos? Claro. Como a gente aprende a arte de estar no melhor nível de integridade que a gente pode? É, acima de tudo, uma busca constante por esse alinhamento e é intencionalmente criar um futuro para si mesmo. Portanto, esta é também a maneira como você fala sobre si mesmo. Olha, digamos que uma criança tem um professor que diz, sabe de uma coisa? Essa resposta foi estúpida. Não acredito que você disse isso. E a criança o escuta como se fosse estúpido. Então, eles começam a repetir para si mesmos, eu sou estúpido. Então você pensa e agora você acha que eu sou estúpido. Então, você diz isso. Você começa a dizer às pessoas, sim, eu sou estúpido, não sou bom na escola, não gosto da escola, a escola é estúpida, a escola é uma perda de tempo. Então agora você fala isso. Se isso acontecer, na hora de estudar para a prova, que é a ação, acha que esse alguém vai estudar para a prova? Não, porque... Sou estúpido, por que tentar?
Por quê? Não é relevante pra mim, eu sou um estúpido, isso não é pra mim. E então, se eles não estudam para a prova, eles não agem. Então, quando a prova chegar, o que você acha que eles vão conseguir? Uma pontuação boa ou ruim? Eles tirarão uma pontuação ruim. É isso que acontece. Você pensa sobre isso, fala sobre isso, age sobre isso e acontece. Agora essa é a parte que é uma droga. Isso acontece uma vez que você obtém aquela pontuação ruim. Agora ela reforça a sua história pré-existente. Você vê? Eu sou realmente estúpido. Agora, o cérebro se organiza. E a vida e os processos do mundo ao seu redor para provar a si mesmo que o cérebro está certo. Claro. E orienta. É o sistema de ativação reticular. Na verdade, perceba, preste atenção especial nas coisas que reforçam as crenças que você já tem. O que isso vem a dizer, o que você acredita, não é necessariamente o que é verdade. Acreditamos no que ouvimos com mais frequência e temos muito mais controle sobre isso do que as pessoas imaginam. O que você diz a si mesmo com mais frequência é o que se torna verdade. E você tem que reescrever suas próprias histórias sobre si mesmo, para não garantir que viverá nas histórias que conta sobre si mesmo. E, para algumas pessoas, Luiz, isso é doloroso, porque uma das coisas que notamos é que alguns de vocês nunca permitiriam que um estranho falasse sobre seus filhos, falassem sobre seu cônjuge, ou sua família. Ou você... Ou você, da forma como você permite falar Eu de sei, si é uma mesmo. loucura. E é de partir do coração, e você está criando seu próprio futuro através da palavra falada, e depois do alinhamento. Então, para a sua outra pergunta, nosso objetivo é alinhar nossas palavras e nossas ações o máximo possível. E é como, ok, se eu me atrasar, tudo bem. Apenas avise. Luiz, vou me atrasar 5 minutos. E depois, tente chegar em 4 minutos. Sabe? Não em 7. Portanto, é uma escalação constante. É um músculo que você precisa construir. Pode ser tão pouco quanto dizer, vou recolher esse lixo, e então você recolhe. Você adicionou peso à sua integridade, você o fortaleceu. Para ser sua palavra. E seu cérebro quer reforçá-lo, e é com isso que você deve ter cuidado. Você tem que estar ciente que seu cérebro irá reforçar o que você diz. O cérebro fica feliz em fazer o que você manda. Você tem que dizer a ele para fazer as coisas certas. E assim, uma vez que a gente esteja alinhado com essa integridade, com nossos pensamentos, palavras e ações, o que é que vem a seguir? O quinto é o princípio da colheita de horários. E então, isso é muito... É colheita ou receita? É colheita. Colheita. Início do cronograma de colheita. O que significa? Sim, quando as pessoas pensam no tempo, o conceito que mais ouvem é o equilíbrio. Acho que equilíbrio é uma metáfora horrível de como gastamos nosso tempo. Porque equilíbrio, por definição, significa força igual em direções opostas. Então, para que estivessem equilibrados, eles teriam que ter a mesma força em direções opostas. Essa metáfora, aplicada à nossa vida, e especificamente ao nosso tempo, sugere de forma bastante direta que, para alcançar a felicidade, ou o que quer que seja, devemos gastar a mesma quantidade de tempo em atividades diferentes. Bem, não é apenas uma metáfora chocante, mas é uma busca praticamente impossível. Ou seja, se você dorme 8 horas por dia e trabalha 8 horas por dia, então a única forma de alcançar o equilíbrio é fazer outra atividade, e essa atividade teria que ser de 8 horas por dia. Não tem sentido. E também não é prático. A outra coisa é que a verdade sobre alcançar resultados é que não leva o mesmo tempo para alcançar grandes resultados em diferentes áreas de nossa vida em primeiro lugar. Não há necessidade de se exercitar. Boa notícia! Você não precisa se exercitar 8 horas todos os dias para ser verdadeiramente saudável. Agora, se você quer ser o The Rock, provavelmente terá que treinar 4 horas todos os dias. Mas se você quer apenas estar saudável, pode se exercitar 30 minutos por dia e estar entre os 10% mais saudáveis da América. É, comer bem, né? Coma direito, exercite-se todos os dias. São boas notícias. Você também não precisa passar 8 horas por dia com seu cônjuge para ter um relacionamento profundo. Não. Em muitos casos, 8 horas por dia com o parceiro pode arruinar o relacionamento. é mais sobre um relacionamento focado, sobre falar sobre coisas realmente profundas, pessoais e íntimas.
Intimidade é se permitir ser conhecido. Isso é poderoso. Você não precisa ligar 8 horas por dia para ser um ótimo vendedor. Se a maioria dos vendedores fizesse 1 hora de atividade legítima de prospecção externa, suas carteiras de pedidos estariam tão cheias em 6 meses que eles teriam relacionamentos calorosos suficientes. Mas eles não fazem. Eles fogem da criatividade e passam toda a carreira fazendo tudo o que podem para evitar fazer uma visita de vendas. E a procrastinação é um credor cobrando juros de você. E você nunca avança. Só piora porque eles não encaram a coisa. Então, qual é o princípio da programação da colheita? É o conceito de que grandes resultados não são alcançados através do equilíbrio. Grandes resultados são alcançados através de curtas temporadas, de intenso desequilíbrio, como uma colheita. Um fazendeiro, quando chega a época da colheita, claramente eu sou um cara do interior, mas as pessoas que cultivam, quando chega a colheita, eles trabalham cerca de 18 horas por dia. Eles têm que trabalhar 16, 18 horas durante toda a colheita, porque essa é a hora, essa é a temporada, é a colheita. É a estação. E se, durante essa temporada, se quiser maximizar os resultados, terá que desequilibrar todo o resto por uma temporada curta. Agora, esse não deve ser o estilo de vida o ano todo. Isso não Ficariam seria sobrecarregados. saudável. Teria um burnout, mas provavelmente é o foco, a maneira de criar avanços. Bem, esse é um grande exemplo para mim. Quando eu estava 45 quilos acima do peso, malhar 5 minutos por dia, quando estou 45 quilos acima do peso, não vai resolver. O que fiz foi dizer: nunca mais vou beber refrigerante. Nunca mais vou comer fast food. Nunca mais vou comer açúcar. E eu vou me exercitar todos os dias até conseguir chegar onde eu quero chegar. E é esse desequilíbrio de curto prazo, uma época de colheita em que digo, nesse momento da minha vida, estou super focado nisso. E é assim que você cria um avanço. E depois de criar esse avanço, é muito mais fácil manter esse nível de desempenho. Então, a maneira como pensamos sobre isso é que você realmente aloca a quantidade mínima de energia, gasta a quantidade mínima de energia, mantendo todo o resto e dedica 100% do excesso de energia em uma direção, para criar uma explosão, para criar poder, foco, avanço. O lançamento de um livro ele é uma temporada. E isso é verdade para os autores. Temos uma temporada de lançamento de livros. Os atletas têm temporadas. Os contadores têm temporada de impostos. Varejistas têm temporada de vendas. As estações são um reflexo muito mais preciso de nossas vidas e como elas funcionam e como os resultados são realmente criados. Falou minha língua, esportes, há uma pré-temporada, temporada, uma temporada de playoffs, uma pós-temporada também. Você tem que se recuperar daquele tempo. Mas a pré-temporada, o campo de treino, você está indo no topo. A temporada, você tem as semanas e momentos, você tem o dia de jogo, mas se prepara para isso Intensivos. de uma maneira muito forte no começo. E na pós-temporada, você tem toda a atenção em dar seu melhor nas últimas semanas. E então, tudo bem, é hora de se recompor, se recuperar, repensar no que você fez e poder seguir em frente. Quais são os 2 últimos passos, porque isso é muito interessante para as pessoas. Sim, isso é bastante. Quero dizer, isso é muito. Estamos cobrindo muito conteúdo aqui. Seu livro tem Suba a Escada dos 7 Passos para Alcançar o Sucesso. Você apresenta as pessoas no processo e tem exemplos, exercícios que as pessoas podem colocar em prática. Então, quais seriam os últimos 2 para que as pessoas possam ter uma noção geral sobre o assunto? Sim, muito rapidamente. O princípio da perspectiva da fé é o número 6. Que é o meu favorito do 7, porque os outros 6 são estratégias para alcançar. O princípio da perspectiva da fé trata de como os ultra-performers respondem ao fracasso. O ponto principal é que fé é escolher acreditar que o que está acontecendo agora é de alguma forma para um bem maior no futuro. É muito difícil as pessoas pensarem difícil. assim. Eu acho que a única maneira de pensar para não enlouquecer em algum nível, Sim. porque tem tanta dor, tem tanta injustiça no mundo para tantas pessoas. Há coisas que você gostaria que não acontecessem com você, com amigos, família, entes queridos, que vão acontecer e vão continuar. E podemos viver na dor, no sofrimento,
frustração, ressentimento e na raiva do mundo, ou em qualquer injustiça, ou a gente pode escolher ter fé que isso está acontecendo por uma causa maior. Não sei o que será, talvez seja esse ano, talvez demore 20 anos, talvez... Eu não sei, Nunca se sabe, eu nunca vou saber e ninguém vai saber também, mas você tem que aprender esse princípio. Você tem que fazer essa escolha. É a mais difícil das 7 escolhas, mas é a mais significativa a longo prazo. Na verdade, uma vez eu ouvi alguém descrever o céu como um grupo de pessoas andando por aí dizendo: "Ah, agora eu entendo por que isso aconteceu. É. Agora eu entendo por que isso aconteceu." Um pequeno atalho nisso. Porque a dor é real. E vivemos em um mundo quebrado e é doloroso. Quando você está sentindo dor, o mais saudável, e acho que a única maneira de responder a ela é escolher acreditar que a dor que você está passando irá ajudá-lo. Está preparando você para se tornar a pessoa que alguém precisa que você seja. Cara, Senão, isso é eu bom. fico sem resistência. Senão eu desisto, minha disciplina desaparece, certo? Caso contrário, você vai ser alcoólatra, Isso aí. vai comer compulsivamente, ou você dirá... Qual Podemos é o fazer ponto, outra né? conversa sobre o isso em ponto? algum momento. Por que eu tô correndo, né? Porque Por quê? isso é injusto, isso aconteceu, eu perdi uma criança, eu me machuquei. Por que isso tá No acontecendo, momento, né? é injusto. Mas na perspectiva, o princípio da perspectiva da fé, nossa capacidade de ter paz, é diretamente proporcional ao fim da nossa perspectiva. Se estou focado aqui e agora, é injusto, é chato. É o suficiente para quebrá-lo. Se me afastar e disser: "Ah, talvez eu esteja me preparando para ajudar essa pessoa, ou talvez isso leve àquilo, talvez aquele pneu furado, que me deixou com raiva, me salvou de um acidente fatal na estrada." No momento, tudo que vejo é o pneu furado e estou chateado. Mas se eu dissesse, se eu tivesse perspectiva de dizer: "Oh, ele me salvou de um acidente de trânsito fatal", eu olharia para o mesmo incidente de uma maneira completamente diferente. E não temos o dom da previsão, mas temos o da escolha. Com certeza, É forte, não é fácil, é difícil. é difícil, É difícil. muito difícil. E o último passo seria O último é o princípio da ação do pêndulo. o princípio de ação do pêndulo. Isso, não vou contar toda a história, mas o que eu vou dizer, e é bom deixar isso com vocês, é que todas essas decisões, todas elas são difíceis. São decisões difíceis. É uma decisão de subir a escada em todas as áreas da vida, e em todos os sentidos. É a verdade da grandeza, e a verdade de cada história de sucesso. O sucesso nunca é um acidente, mas é decidir a cada dia seguir em frente. É algo que chamamos de axioma da renda, que é que você nunca tem sucesso. O sucesso só pode ser alugado, e o aluguel é pago todos os dias. E o aluguel é pago por meio de escolhas pequenas, aparentemente insignificantes e triviais, que fazemos todos os dias. E o sucesso nada mais é do que a trajetória dessas escolhas feitas ao longo do tempo em sua vida. Mas tornar-se bilionário não é um evento grande e extravagante que acontece da noite para o dia. Trata-se de pequenas decisões tomadas repetidamente e da decisão e compromisso de tomá-las todos os dias. Qual a citação de Muhammad Ali sobre o serviço ser o aluguel que você paga pelo seu quarto na Não Terra? sei, Alguma acho que eu coisa nunca ouvi assim. essa. Parece boa. É boa, algo como serviço é o aluguel que você paga pelo seu quarto aqui na Terra. Gostei disso. Eu gosto disso, alguns têm uma casa na Terra ou algo assim. Eu acho que você pode agir e estar a serviço de sua ação para qualquer que seja o seu dom, seja qual for a verdade nessa época da vida. E você pode fazer um bem maior pelo meio de suas ações de alguma forma, então isso vai multiplicar o que vier para você lá no futuro próximo. Absolutamente. E uma coisa importante sobre isso é que vimos e temos alguns dados que mostram que, quanto mais responsabilidade você tiver em sua vida em torno desses princípios, maior a probabilidade de sucesso. E isso faz sentido. Você é quem são seus amigos. Mas não vivemos em um mundo de escadas, vivemos em um mundo de escadas rolantes. A maior parte do mundo procura atalhos e soluções rápidas. Você tem que se cercar de pessoas subindo as escadas, pessoas que fazem as coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Mindset de crescimento. Você precisa ter responsabilidade, é difícil manter o foco e se comprometer com a integridade, gerenciar a agenda, Fazer sacrifícios e escolher a fé num momento de dor também e agir consistentemente. E é por isso que a gente criou o Greatness Coaching. Alguns podem não ter ouvido falar disso. Se você ainda não se inscreveu para o Greatness Coaching, acesse lewshouse.com/coaching.
Coaching agora e confira, é um programa de prestação de contas de 1 ano que apoia seus objetivos, traz clareza, tem uma comunidade grandes realizadores ao seu redor para te apoiar em um plano de jogo mensal no qual você escolhe se concentrar e agir e construir. É um impulso de mês após mês, ano após ano. Dá uma olhada lá, então, e se inscreva para o que é certo para você. Você pode ler tudo lá também. De novo, lewishowes.com/coaching para o Greatness Coaching por 1 ano de comprometimento. Roy, muito obrigado, isso é incrível, subir as escadas, isso é tudo sobre a ciência do sucesso. Mal arranhamos a superfície dessas coisas, você pode aprender mais comprando livros, seguindo você nas redes sociais, Rory Vaden, em todos os lugares. Eu aprecio você muito, cara. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer, irmão. Valeu, muita sorte. Tamo junto. Sempre. Você vai lá no meu, se alguém consegue tirar sua cabra, se alguém te consegue irritar, se alguém pode fazer você se sentir inferior, isso é Deus dizendo, cresce. Você precisa de algum crescimento espiritual. Tem de haver alguma mudança na sua percepção, na sua crença, nas suas emoções, no seu olhar espiritual da vida, para que isso não possa mais acontecer.